Estamos ao vivo para gravar mais um episódio do nosso podcast Amor Perfeito. E neste episódio vamos falar com uma mãe. Portanto, vamos ter aqui o feedback de uma mãe relativamente a uma perturbação do desenvolvimento muito específica, que é o autismo. Quem não conhece este podcast, o nosso podcast Amor Perfeito, está disponível na plataforma do Spotify e este é o episódio número 54. Então, o nosso podcast fala sobre patologias da gravidez, sobre o passo a passo da gravidez, como é que são cada mês, o que é que se passa no corpo da mulher, no corpo do bebê. Falamos também sobre a alimentação específica, prevenir problemas de saúde e alargamos um pouco também o tema para a primeira infância, para a maternidade. Então, aqui hoje especificamente vamos falar neste podcast sobre uma vivência de uma mãe que conseguiu dar a volta a todas as dificuldades, apesar do seu filho ser autista de nível 3, conseguiu integrar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. Então, para já, convido a quem passe por isto a deixar aqui, já que estamos ao vivo, a deixar as vossas perguntas, os vossos comentários, para questionarem aqui a mãe como é que ela lidou com isto e depois, mais tarde, quando sairmos do ar, este episódio vai para o nosso canal do YouTube e vai para o Spotify. E ali no Spotify ele fica disponível infinitamente, ok? Então vamos ver se a mãe já cá está. Onde é que ela anda aqui? A Taliana. Está aqui. Vivo. A Taliana vai nos falar do Brasil. E tem muito para nos contar, porque ela fez uma mudança de carreira assim magnífica. Olá! Olá! Bem-vinda! Obrigada! Taliana, eu estava aqui a fazer assim uma breve apresentação, mas nada como a Taliana para se apresentar. Então, vamos lá. Quem é esta mãe? Antes de ser mãe, quem era? Gente, eu costumo dizer que antes da maternidade, a gente é uma outra pessoa totalmente diferente. E quando a maternidade é atípica, então isso é fato. Antes da maternidade, eu era uma jovem, né, que tinha muita esperança e sonhos de ser mãe também, porque era algo que era importante para mim. Só que eu já tinha desistido, porque eu já estava com meu esposo há quase 10 anos e nós nunca tínhamos engravidado, né? E não tomávamos nenhum tipo de contraceptivo. Uhum. Durante essas medidas preventivas há 2 anos do casamento, né? Durante 2 anos dentro do casamento e depois relaxamos. E aí eu pensei, não é para mim ser mãe, gente. Afinal de contas, já tem o quê? 9 anos, eu já vou fazer. Eu tinha 29. Eu ia fazer 30. E eu tinha uma coisa comigo, que se eu chegasse aos 30 e não fosse mãe, eu não seria mais. Aí eu ia voltar a me prevenir, porque eu sempre tive essa concepção de que quanto mais jovem, minha mãe me teve aos 22 anos. Então eu queria ter tido filhos dos 22 até os 26 anos, mais ou menos. Mas a vida ensina-nos logo na maternidade que as coisas não são como nós queremos, não é? Não, na verdade, a vida sempre me ensinou, né? Porque durante toda a minha trajetória, eu perdi minha mãe muito cedo, quando eu tinha 13 anos. Então, assim, eu tinha todo um planejamento para minha vida. Eu queria me formar em direito, ser advogada e tudo mais. E a vida me ensinou que não é bem assim. Nós fazemos os planos, mas Deus é que dá o firmamento. Então, esse versículo é muito nítido para mim por conta disso, porque por mais que eu tivesse planos, veio a vida e disse: não, meu amor, não vai ser assim não. Deus disse: não vai ser assim não, vai ser do jeito que eu quero e não do jeito que você quer. Olha, e teve algum diagnóstico para esse tempo todo sem conseguir engravidar? Sim, mas assim, é um diagnóstico que dá uma dificuldade, mas não impossibilita, que é Uhum. o do ovário policístico. Ok, Então, exatamente. eu tinha ovário. E eu tinha também, eu não sabia, eu vim descobrir na gravidez.
eu tinha também hipotireoidismo. Ok. Eu descobri quando eu estava com 3 meses de grávida. Ok. Nunca até então tinha estado atenta para os sinais de alarme do corpo. Muito cansaço. Mas eu também tinha. Então eu pensava que o cansaço que eu estava sentindo era por conta da anemia e não, de fato, por conta do, do hipotireoidismo. Portanto, passou completamente despercebido, não é? Passou, mas não era para ter passado, porque assim, teve um exame que o médico, quando eu tinha 23 anos, estava lá no sistema, né? Em que estava dando alterado o meu TSH. Agora eu não sei por que raios o médico não me informou, e como eu era muito jovem, né, 23 anos, eu não tinha esse entendimento, esse conhecimento, né? É que depois existe uma questão que normalmente eu elucido às minhas alunas e às minhas pacientes, é que um TSH para uma mulher que não está a planear estar grávida pode ir até aos 4, 4,5. Um TSH na gravidez não pode passar, ou antes da gravidez, não pode passar dos 2,5. Porque depois até às 9, 10 semanas da gravidez ele vai subir exponencialmente e se ele já parte do início elevado, estamos em risco até de perder o bebê. Então, esse conhecimento nem sempre todos os médicos têm. Tem que ser um médico específico para fertilidade, para obstetrícia. Portanto, é um erro, um lapso que acontece muitas vezes. Portanto, daí a necessidade de nós procurarmos pessoas especialistas na área. E com a nossa saúde, nunca deixarmos as coisas ao acaso. É pedir mais do que uma opinião. Ataliane, e depois como é que foi a notícia da gravidez? Ah, quando eu fiquei grávida, foi muito bem recebida, né, pela família. Todo mundo ficou muito feliz, porque finalmente. E eu sou uma cunhada muito querida, eu sou uma pessoa muito querida na minha família, especialmente do meu esposo, porque, como eu falei aqui, eu não tenho mãe. Então, né, minha mãe morreu quando eu tinha 13 anos. Então, todo mundo ficou muito feliz, muito cuidadoso, vamos lá, e etc. Aí arrumou o quarto pro bebê, toda aquela expectativa, toda aquele sentimento, né, que todos nós temos quando estamos grávidas, né? Em Bom, que uma nova vida, aí fica. E assim, a gravidez é muito engraçada, porque depois que passou, a minha irmã até ficou grávida. Depois de mim, logo em seguida, minha irmã ficou grávida. E ela chegou e disse assim: Taliane, passa rápido. Gente, a gente fica numa ansiedade para conhecer a criança que vocês não têm noção. é. Então, assim, e o nono mês parece que é o mês interminável. Gente, então, assim, aí eu falei, não, não passa rápido não, meu amor, mas passa, graças a Deus. Quando E aí, no colo parece que foi rápido, mas durante a gravidez não é. não, Não só pela curiosidade, como que, nós vivemos os sintomas de uma forma muito exagerada, não é? É tudo novo, é tudo novidade, é se está bem, se não está. Então não é assim tão rápido quando vivemos um momento, não é? não. Então, assim, não é nada rápido. E, mas, assim, é muito gostoso. É algo que você vivendo é muito, pra mim, foi muito bom. E a minha gravidez foi tão tranquila. Eu não tive nem enjoo, gente. Uau. Eu tive os enjoos que eu tive, o que é que eu fazia? Eu tomava limão e gengibre de manhã para não sentir enjoo. Então, eu não vomitei muito, né? Eu tinha algumas coisas naturais que eu utilizava para diminuir, e aí eu acho que isso ajudou demais. E também uma boa alimentação. Eu me alimentei muito bem durante a gravidez. Uhum, Eu, gerante, as coisas que diz que não é pra gente tomar, né? Eu não tomei mesmo, porque eu queria nutrir da melhor maneira possível. uhum. E o parto, como é que correu? Ai, não, e assim, vamos e convenhamos, né? A gente tem um plano de parto. Eu tinha um plano de parto para ser parto natural, né? Da minha filha. Só que eu uso, não sei, assim, eu não fiz com pessoas especializadas nisso. E me deu muita insegurança quando eu fui no hospital e, tipo assim, o povo deixa você ao léu, né? Assim, se você não é cesárea, que vai precisar de uma intervenção cirúrgica, as pessoas te deixam mesmo ao léu. Entrei em trabalho de parto às 10 da noite. Eu não queria nem ter avisado, porque assim, o povo não me deixava sozinha. Gente, é incrível.
a minha madrasta, ela pegou e disse: Não, vem pra cá, porque teu marido tá trabalhando. Meu marido tava de plantão nesse dia. Vem pra cá, porque teu marido tá trabalhando e eu não quero te deixar sozinha, porque vai que tu entra em trabalho de parto. Aí tá bom. Aí eu entrei em trabalho de parto às 10 da noite. Só que eu não queria ter avisado, porque eu sabia que os primeiros momentos não eram momentos decisivos, né? As contrações, etc. Não era, tipo assim, o bebê não ia sair naquele exato momento. Mas a minha madrasta pegou e percebeu que eu estava tendo alguma coisa, afinal de contas, eu não sei como é que foi com as outras pessoas, mas comigo, toda hora tava escorrendo o líquido, né, amniótico. E aí, minha irmã, toda hora indo no banheiro não é normal, mesmo para uma grávida. E aí ela disse, Taliane, aí eu tô, dona Célia, mas só que aí ela perguntou, Taliane, você tá sentindo alguma coisa? Eu tô, a bolsa estourou, eu acho, mas eu acho que minha filha já tava, porque quando ela se mexia, aí o líquido descia. Mas aí ela tampava. Eu acho que era assim que estava acontecendo lá dentro. Tinha momentos que não estava tendo líquido, né, descendo. E aí eu disse, tudo, dona Célia, mas ainda tá espaçada as contrações. Eu quero ir só quando eu tiver de 5 em 5 minutos, contrações, para que não seja tão. Não fique toda hora levando dedada, porque é isso que a gente vê aqui no Brasil, né? Não sei como é que é aí em Portugal. Mas aqui, quando você vai, e aí você escuta muita coisa, né? Quando você tá grávida. E uma das coisas era que toda hora dava dedada. E eu não queria ninguém me dando dedada toda hora. Então, eu peguei e fui, né, pro hospital só quando eram umas 3 horas da manhã, 4 da manhã, com a minha irmã, que queria participar desse momento, né? A minha irmã mais nova, que é enfermeira. E aí ela pediu até pro meu esposo para ele não ir, para ela ir junto. Ok. Chegando lá, quem disse, menino, e eu andava, eu acocava, e aí tava com meio centímetro só de dilatação. Muito pouco. Muito pouco mesmo. E aí eu peguei e fui, a gente ficou. O médico trocou de plantão, eu não dormi essa noite nenhuma. E aí quando veio um outro médico do plantão, ele foi e fez o toque. Gente, tava 1,5 cm. E eu já tava há 12 horas de parto, perdendo líquido amniótico toda hora, né? E como eles, assim, eu senti uma certa insegurança no hospital, porque eles não mediram o batimento do bebê. Então eu fiquei assim, pode estar acontecendo algo que está além do meu poder. E aí eu falei pro médico, não, vamos então entrar com a cesariana, porque eu não quero entrar com a cesariana quando tiver sangue saindo aqui de mim, porque vocês não estão dando essa assistência, né? Para que eu saiba que a minha filha está bem. Uhum. E foi isso. Eu entrei na cesariana, né? Foi bem, de certa forma, rápido, só que teve. Aí teve uma hora lá, no coisa, eu entrei com a cesariana já agora. Não tinha leito no hospital, porque eu não tinha agendado a cesariana. Gente, Ok. Tive que esperar. não, eu fiquei assim, mas eu não sabia de nada. Tinha acabado Tinha que idade ter a. na altura? Hã? Qual era a sua idade na altura? Não, aí eu tinha 30 anos já nessa parte, porque, né, eu engravidei com 29 e tive a Thalia com 30. E aí, é, eu peguei, mas eu também, a gente alheia, né, porque a gente é operada. Peraí que eu vou beber uma água que minha garganta tá. Ai, gente. Cá, normalmente aquilo que acontece é existem também as cesarianas programadas quando há indicação clínica, mas existem normalmente salas de parto reservadas, blocos de parto para eventuais emergências. Não quer dizer que às vezes a grávida não tenha que esperar um bocadinho, mas é um procedimento tão rápido
que é um bocadinho, não é? É entre cesarianas, que às vezes é meia hora, a desinfetar, esterilizar a sala é num instante. Então não tem essa coisa de estarmos tanto tempo à espera. Isso não. Se cai tranquilo. Pois, pois é, aí o que que acontece? E a minha família preocupada, por quê? Eu tinha tido uns 40 minutos no máximo para fazer uma cesariana, gente. Ou É, seja, rápido. já era final de tarde e ninguém tinha notícias minhas. Ok? Portanto, desde as 3 da manhã. É, exatamente. E outra coisa, quando eu era criança, minha mãe falava assim, não dorme. Tipo assim, quando for ter filho, não dorme. Se tu dormir, tu não acorda mais. Ah, então já estava com medo, não era? Não, e assim, a minha irmã que é enfermeira, aí eu ficava olhando lá aquele monitor, né? Aquele de O CTG. que que mede a pressão e etc. Ele ficou uma parte na cesariana, amarelo foi vermelho. Em que foi um 4, eu baixei muito a pressão, porque eu tenho uma pressão um pouco mais baixa. Eu baixei muito a pressão quando. E aí eu perguntei, Blenda, para minha irmã, por que é que tá apitando? Ela disse, não, é porque tá dando defeito. Mas aí depois ela me falou que não era não, era porque, na verdade, estavam perdendo eu. Aí entraram com outra medicação lá para aumentar de novo a pressão e eu voltar. E deu sono. Gente, mas deu sono. Uhum. Mas aí eu, como minha mãe me ensinou, eu não dormi. E aí teve uma confusão por conta desse quarto. A minha cunhada, que ela é assistente social, ela foi na diretoria para saber por que eu não tinha descido ainda, se eu já tinha tido a minha criança. E a diretoria falou isso para ela, que é porque não tinha leitos na enfermaria, que era o meu plano. Ela disse: não importa, vocês têm que dar. A menina fez uma escarcel. E foi aí que eles aceitaram, me colocaram em um quarto, Então, né? até aí tudo estava tudo ok, foi um parto, uma cesariana meio imprevista, mas correu bem, não é? Acabou tudo bem. Tudo bem. E aí, o que que acontece? Como eu tinha hipotireoidismo, o meu endócrino, não sei onde ele viu isso. Até hoje eu estou procurando. Se alguém souber essa referência, por favor, coloca nos comentários aqui dessa live. Em que, por conta do meu hipotireoidismo até os 3 meses, talvez a minha filha nascesse autista. Uhum. Ele falou isso. Mas eu já consultei com vários especialistas e nenhum deles deu como é que eu posso explicar? Essa explicação que não tem pesquisa científica conhecida que tenha correlação Há vários entre. fatores para o autismo, mas há aí um também que me falou sobre a anemia. O facto de ter uma anemia prévia, que provavelmente já foi com anemia para a própria gravidez, poderá, sim, ter sido aí uma questão também para o autismo, ok? O que é que acontece com a tiroide? Já agora assim uma pequena aula. O bebê, durante a gravidez, a tiroide dele quase que não trabalha. Então, o que é que a tiroide do bebê vai fazendo? Vai copiando a tiroide da mãe. Então, é o chamado baby steps. Ele vai vendo a tiroide da mãe e vai tentando imitar, mas não é suficiente para ele, ok? A nossa tiroide regula todas as hormonas, todos os sistemas. Então, se a tiroide não está bem, o desenvolvimento de alguns sistemas, inclusive o neurológico, pode ficar comprometido. Então, eu vejo aí dois fatores: o hipotiroidismo, também, e vejo também a anemia com que já partiu. Porque a falta de ferro condiciona muito neurologicamente a criança, ao bebê. Também. Então, já vejo aí dois que poderiam ter sido. O facto de ter ovários poliquísticos, propriamente por si, não quer dizer isso. Mas já os ovários poliquísticos dizem-nos que já há um desregular hormonal na mãe, havendo ou não problemas na tiroide. Ok? Então, portanto, já tem dois, talvez três disrupções que poderiam estar ligadas a isso. Okay? Quando é que foram os primeiros sinais que viu na menina? A ausência da fala, porque ela até no primeiro ano ocorreu tudo ok, ela balbuciava,
ela não falava, mas ela se comunicava dessa maneira, né? Ela Balbuciando olhava como. no olho, Hã? ela olhava nos olhos. Olhava. Olhava nos olhos na hora da mamada. E eu tinha estudado tudo isso porque eu disse assim, não, então deixa eu ver o que que é esse autismo e o que que eu posso fazer enquanto mãe para melhorar o desenvolvimento dela e etc, estimular e tal. E aí eu fiz tudo que vocês possam imaginar. Estimulação, brinquedo lúdico, não sei o quê, tudo que vocês possam imaginar. E aí, quando chegou nessa parte da ausência da fala, com 1 ano e 3 meses, ela regrediu totalmente, que ela não atendia ao chamado, Ok. ela não falava mais, e ela estava ficando diferente, distante, interesses muito diferentes dos comuns. Uhum. Ela ganhou no aniversário de 1 ano um brinquedo que era aqueles triciclos, Sim. e ela não brincava da maneira funcional com ele. Uhum. Opa! Aí eu fui nos médicos, 1 ano e 3 meses, né? Gente, aí começou a luta pelo diagnóstico. Pois. Que é outra, não é? É, gente, assim, aí eu fui numa médica, né, que é uma pediatra. Ela pegou e disse, aí eu cheguei e falei, olha, minha filha não fala. Já era para ela falar pelo menos papá, mamar. Ela não tá falando. Ela teve uma regressão no desenvolvimento dela Uhum. e eu quero um encaminhamento para um neurologista, para um psiquiatra, para um. Aí eu tinha estudado o que, é que eu precisava para me poder me munir na hora de chegar lá na pediatra, porque assim, os pediatras, meu amor, eles só vão dizer assim: não, cada criança tem seu tempo. É. Só dá diagnóstico de autismo depois dos 3 anos, 5 anos, sei lá quantos anos que eles querem que a gente que empurre isso com a barriga, porque não vai adiantar de nada. Só Ouça prejudica. bem, quem está aí em casa, as mães sabem sempre. O instinto de mãe sabe sempre. E quanto mais cedo for o diagnóstico, que é possível fazer em bebê, mais nós conseguimos diminuir o nível de suporte da criança. Portanto, a criança não vai deixar de ser autista, mas vai precisar de menos ajuda, quanto mais rápida for a intervenção. Eu depois sobre isto, depois vou-vos falar de algo que eu conheci, de uma história que eu ouvi. Mas continua, Taliana, continua. Então, eu cheguei na pediatra e ela disse: não, cada criança tem seu tempo. Não sei o que. Mas bote aí o encaminhamento, por favor, para mim. Aí ela viu assim que eu não iria ceder. Ela me encaminhou para um psicólogo, mais para mim do que para criança, eu acredito, né? Porque deve ter. E a minha filha, ela é linda, gente. A minha filha, ela é loura. Ela branca o olho na época era claro, hoje em dia é cor de mel. Aí a pessoa olhava assim, essa menina é linda, parece uma boneca, essa mãe tá doida. Que é outra coisa, porque as pessoas acham que quando existem dificuldades, que a criança tem que se ver no rosto, não é? Exatamente. E na verdade, Beleza tem que ser perfeição, não há ali nada fora do normal. Beleza é perfeição, então, não é? é, aí eu fui na psicóloga. Aí eu fui armada pra psicóloga. Eu disse, Togo, segura a Thalia, porque eu só saio daqui com os meus encaminhamentos, tudinho que eu quero. Muito bem, gostei. Eu sou muito decidida nessas Muito horas assim. Aí eu cheguei e disse assim: olha, doutor. Aí eu cheguei já toda armada. Aí eu cheguei, olha, eu fui na pediatra. Ela disse que cada criança tem seu tempo, só que a minha filha não fala. A minha filha não tá se comunicando. A minha filha, ela não tá interagindo da maneira convencional. E eu quero. Aí a médica chegou e retornou para mim e disse assim: então, o que que você acha que ela tem? Aí eu retornei para ela e disse: eu não sei o que ela tem, até mesmo pelo que eu percebi, é por isso que eu estou aqui. Eu quero que você me diga. Porque ela pode ter TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Ela pode ter autismo, ela pode ter TDAH, ela pode ter uma série de coisas, apraxia da fala, ela pode ter muita, muita coisa. Mas eu não sou especialista. Então, por isso que eu estou aqui. E aí, essa psicóloga me encaminhou para tudo que eu precisei. Neurologia, Boa. psiquiatria, TO, fono, porque eu cheguei e fiz a listinha, né, do que eu precisava. Era TO, fono, psiquiatra, neuropediatra,
e qual foi o outro também? Teófono e psicomotricista também, né? Uhum. Em contrapartida, eu também aqui no Maranhão, em São Luís, que é a minha cidade, eu já fazia, como eu percebi esse atraso, aí diziam que era falta de estímulo. Normalmente, quando a criança não desenvolve alguma característica, a primeira coisa que vão dizer é que é falta de estímulo, que a mãe não está Sempre a estimulando. culpa da mãe, não é? Sim. Sempre a culpa da mãe. Então, eu já inscrevi ela na natação infantil, né? Na natação de bebê, para bebê, especialista do meu estado. E aí, eu percebia nitidamente que ela não era como as outras crianças. Porque, até E mesmo porque de comparação, não era? Conseguia ver as outras crianças. e ela não interagia com as outras crianças, não tinha interesse em brincar com outra criança ou perceber a outra criança. Então, assim, por conta disso, a gente já começou nessa intervenção. Abriu também uma turma de educação física especialista comportamental. E que era especialista no autismo. E eu comecei a levar ela também, até mesmo por conta que, como ela não se comunicava, não tinha. Como eu posso explicar? Não tinha como eu mandar para a escola, porque ia ser pior para ela, né? E eu tinha estudado que durante os 2 primeiros anos é ideal que a criança fique com a mãe, Uhum. os estímulos corretos, o vínculo, né? O socioafetivo, essas coisas tudinho. E aí, quando eu voltei nos médicos, eu consegui já o diagnóstico dela, o neurologista, ela já estava fazendo as terapias de plano, gente, que é 30 minutos só, não é especialista em nada, é geralzão para todas as crianças. E aí, ela já estava fazendo TO, já estava fazendo fono e já estava fazendo psicomotricidade, ou era psicopedagogia, era uma coisa assim. Mas específico para os sintomas, sem um diagnóstico ainda, não era? Sim, exatamente. Sem o diagnóstico, só para isso em específico, por conta que eu, como eu falei, né? Eu tinha ido na psicóloga e tinha pedido todos os encaminhamentos possíveis. Então, quando eu voltei no pediatra, no neuropediatra, ela já estava fazendo estimulações específicas, digamos assim, para esses sintomas, mas não evoluía. E o neuropediatra que ela foi é um neuropediatra que não é que ele seja muito conceituado, mas ele é muito certeiro no diagnóstico para autismo, porque até recentemente foi descoberto, ele é autista. Ok. Portanto, tem um. Então, bati o olho e já identificava, entendeu? E aí ele foi me perguntando, ela traz alguma, que é a atenção compartilhada, Thalia não tinha atenção compartilhada, ela traz brinquedo para te mostrar? Não. Ela aponta? Não. Ela dá tchau? Não. Ela manda beijo? Não. Ela tem interesses por panelas, colheres, etc., que faça barulho? Sim. Aí ela girava no próprio eixo, ela tinha muito estereotipia. Ela tinha uma que, gente, eu não sabia como é que essa menina conseguia. Ela entortava os dedos tudinho assim, ó. E ficava com os dedos entortados que dava agonia. Sentava muito em W. Então, assim, aí ele foi. Aí ela é autista. Ele falou pra mim. Logo, Ok, não é? logo de cara, na primeira consulta. Aí eu cheguei e disse: ok, ela é autista, me deu o laudo. Porque eu sabia que precisava de um laudo para me conseguir qualquer coisa na vida. Aí ele devolveu para mim. Por isso, assim, é muito importante você se informar sobre o que você suspeita que seu filho tenha. Porque eu só consegui tudo isso até aqui porque eu me informei muito bem sobre o que é que eu precisava daquele médico. Entendeu? E porque se você não souber pedir, você pode ir. O médico não vai elucidar, te informar. Não são todos. A raríssima exceção você conta do dedo de uma mão, da mão. Quantos Ainda, apesar de cada vez haver mais diagnósticos, ainda estamos muito aquém, não é? demais? Cá também, em Portugal. Cá também. Não é só daí. Então, assim.
Eu cheguei e disse, eu preciso do laudo. E o médico chegou e devolveu. Que laudo? Eu peguei e disse, o laudo para conseguir o que eu preciso, né? Que eu não sabia nem o que eu estava precisando naquele momento. E aí ele pegou e disse assim, então, aí ele, não, porque existe vários laudos, existe laudo de terapia, existe laudo de... Aí ele foi falando os laudos que existem. Aí eu falei, olha, eu vou me informar qual é o laudo que eu vou querer e quando for amanhã, eu venho aqui pedir. Aí ele tá certo. Estão a ver uma mãe muito informada, não é? Uma mãe muito proativa. Nós temos aqui um comentário da assistente virtual, Mabel Vieira, que diz: estou aqui com o meu filho escutando. Bem interessante esse assunto. Mas pela idade que tinha na época, ela, a italiana, foi bem específica no caso. Ela já estava com a noção de que poderia haver um autismo, não é? Por causa do endócrino. Então pesquisou tudo e foi proativa. Portanto, não houve aqui um enfiar a cabeça na areia e pode ser que não seja nada, não é? Não, com certeza. Aí, assim, porque eu sempre enfrento todos os meus problemas de frente. Se é para resolver isso, vamos resolver. Muito Vamos. bem. Até mesmo, gente, eu não tive mãe. Entendeu? Eu perdi minha mãe com 13 anos. Então, ou eu me virava ou eu me virava. Então, por conta disso, é que em tudo que eu vou fazer, entendeu? Não só na maternidade, mas no meu profissional também, enfim. Aí eu cheguei no outro dia, eu me informei porque tinha minha cunhada trabalhava com educação especial. E Uhum. ela tinha contato. E ela tinha contato com um centro de referência. Eu não sei se em Portugal é assim, mas aqui no Brasil existe, pelo menos existiu, porque hoje em dia não existe mais, um centro de referência de tratamento para o autismo em São Luís do Maranhão, em que é administrada poucas terapias, né, como todo o SUS do Brasil, que é assim, mas já é alguma coisa. E eu precisava de algo, eu sabia que eu precisava de terapia ABA, eu sabia que eu precisava minha filha tinha que ter uma intervenção específica para o caso dela. Então, quando eu me informei sobre o que eu precisava, que não era, porque eu entendi o que o médico falou, é laudo para o INSS, Uhum. laudo para algumas outras coisas. E aí eu cheguei para ele e disse, olha, eu vou precisar que você bote aí o laudo da minha filha, que ela é autista, para comprovar que ela é autista, e também as terapias que são necessárias para ela. A idade é que ela tinha na altura? Aí era 1 ano e 8 meses, gente. Não era nem 2 anos. Muito bem. Justamente por conta dessa trajetória, né, que a gente viu aqui. E aí ele pegou, me deu o laudo. Eu já fui nesse centro de referência para ver se eu conseguia a terapia. E eu sabia que ela precisava de, no mínimo, 10 horas de terapia por dia. Né? Não, por dia Isso não, cá por não há. semana. Que eu saiba, isso cá não há em Portugal. Não há. No mínimo 10 horas de terapia ABA por semana Uhum. para uma criança, mais 3 horas de fono ou 5, dependendo de quanto comprometimento da fala tem. Uhum. TO. E aí, depois disso, eu ainda descobri que ela é um pouco hipotônica, ou seja, ela é mais molinha, ela precisa de atividades, então psicomotricidade também. Enfim, muita coisa. E aí, Reagiu a isso? hã? Como é que ela reagiu a isso? A personalidade dela, ela via nisso um estímulo e gostava e aderia? Ou foi uma luta para ela começar a aderir? Ai, gente, foi uma luta, assim, toda vez. Aí, quando eu consegui finalmente algumas terapias, eu não consegui o laudo completo dela, eu consegui, acho que 2 horas de aba por semana. Aí eu ia nesse comportamental, mais 1 hora de terapia. Aí eu corria pelo plano. Ou seja, eu consegui no SUS, eu consegui pelo plano, mas pelo plano eu consegui o quê? 3 horas por dia Uhum. de terapia, sendo uma aba, uma fono e uma TO. Eu não consegui a psicomotricidade pelo plano ainda nessa época. E aí, mas já era alguma coisa. E vamos lá. Gente, assim, e zigue-zague, porque um era num local da cidade, aí corria com ela de tarde para ir em outro local da cidade,
para que ela tivesse os estímulos necessários. Na terapia do SUS, gente, essa menina chorava tanto, parecia que tava andando nela. E eu ficava pela brecha lá, que tinha uma parte de vidro, olhando para ver se não tava fazendo alguma coisa com a menina, né? E assim, ela, linda como ela era, conquistava todos os terapeutas, mas assim, na hora de executar o comando, era muito difícil. O contato visual dela com estranhos era menos de 3 segundos. Então, isso comprometia todo o resto. E, enfim, e em casa estímulo também, mas quando era para fazer as coisas ela não gostava, ela detestava a textura de massinha e várias outras coisas. Mas areia ela sempre gostou de praia. Ela sempre gostou, que a gente mora no litoral. Então, mas foi uma luta. Eu consegui essas terapias e aí para mim conseguir as outras terapias, eu entrei em ação coletiva com outras mães, mas demorou demais. E eu vi uma oportunidade que tinha uma clínica que eu tinha visitado e eu tinha gostado. Porque eu já tinha pesquisado como é que era pelo particular, entrar na justiça, essas coisas todas, para conseguir as terapias em um local só. E um plano, que não era o meu plano, estava disponibilizando, credenciando essa clínica. E eu tinha visitado, eu tinha gostado muito da clínica. Muito mesmo. Eu conheci a dona tinha filha autista, até hoje é muito acessível você falar com elas, etc. Então, eu peguei e migrei pela ANS. Eu não sei se aí em Portugal tem, mas aqui tem um órgão regulador de plano de saúde. E aí você conseguiu o direito de fazer portabilidade quando você tinha mais de 2 anos no plano. Nessa época, minha filha já tinha 3 anos. E ela sempre teve plano, desde quando ela nasceu, eu fiz plano para ela. Nessa altura já começava a ver os resultados, os frutos da terapia? Ainda não. Não. Agora que eu tô vendo os frutos da terapia, gente. Olha, como é que foi a reação do marido ao início? O pai achava que realmente que havia alguma coisa? Ou o pai achava, se calhar estás a exagerar, dá tempo? O que é que o pai dizia? A Deus, o meu esposo, a gente já teve sobrinha, né? Então, quando a gente já tem um histórico de ver uma outra criança, é mais fácil. Uhum. Apesar de nós sermos pais de primeira viagem, eu já tinha acompanhado o desenvolvimento dos meus primos mais novos. E também eu já tinha acompanhado o desenvolvimento da minha sobrinha. Então, não tinha como a nossa filha não ter algo, ser da personalidade dela. Entendeu? É algo que assim, Era a minha. notório, não é? Vocês tinham um ponto de comparação. Era muito nítido, entendeu? Uhum. Que algo. Aí, até um ano, a gente pensava assim, não, é porque tá evoluindo, tá adquirindo, e etc. Mas não, realmente ela não progredia. E isso para que é tipo assim, toda criança faz. Não tem como. A janela do desenvolvimento, vamos supor, a fala é até os 12 meses, vai falar papá, mamá, quer, não, dá, essas coisas assim. Não falou, tem alguma coisa, entendeu? Até Y tem que ter a atenção compartilhada. Não tem, não imita, tem alguma coisa. E era esse o caso da nossa filha. Ela não imitava, ela não parecia que ela não entendia o que nós falávamos. Como é que vocês conseguiram lidar com tantas horas de terapia, ao início em sítios diferentes, conjugar com o seu trabalho? Como é que fez? Conseguia trabalhar na altura? Bom trabalho para mim. Meu esposo, como trabalha por turno, então também conseguia conciliar essas idas e vindas, né, de tudo. E quando ele não estava quando ele estava trabalhando, eu ia de Uber. Uhum. Ou alguém da família ia me levar. Entendeu? Então, assim, a gente foi dessa maneira que a gente foi lidando, até que eu fiz essa portabilidade de plano e finalmente eu consegui
todas as terapias em um local só, com a nessa clínica, que era uma clínica excelente. Eita, meu pai. Se vocês escutarem aqui, gente, é o povo passando na rua. Faz parte. Eu consegui, graças a, claro, muita expertise, e ensinei muitas mães nessa outra clínica, né, a fazer essa portabilidade para ir para onde eu estava indo, que era um local melhor. E assim a gente conseguiu todos num local só, e até hoje nós estamos não no mesmo local, porque abriu uma clínica filiada mais próximo da nossa casa, graças a Deus, e até hoje ela está nessa clínica, né? Que é fantástica, assim. E aí sim, ela fez terapia. E quando a gente entende, começa a pesquisar sobre autismo, a gente vê assim, precisa de 20 horas de terapia, 30 horas, 40 horas de terapia. E aí você pensa, mas aí a criança vai conseguir acompanhar os pares, né? Assim, pelo menos assim que eu pensava na época. Não é assim que acontece. A criança, ela vai evoluindo gradativamente de acordo com o que ela consegue. Então, até hoje a minha filha, ela tem 5 anos, ela não fala verbalmente, né? Assim, nítida, agora que ela tá com essa intenção comunicativa, mas nada muito ininteligível, né? Assim, às vezes ela fala mão, fala pé, quando a gente tá no banho, ou quando ela vê uma musiquinha que tem palma, tem pé, mas não é sempre. E, como é que eu posso explicar? Agora, sempre ela as outras crianças, tem que ser com ela mesma. E nas outras atividades dela, ela já vai obtendo alguma autonomia ou ainda não? Ela sempre foi muito autônoma nesse sentido, sabe? Assim, muito independente nesse sentido de quê? De conseguir, por exemplo, ela quer o suco dela, ela vai lá, abre a geladeira, me entrega a garrafa, o copo, e aí eu boto o suco para ela e ela guarda a garrafa na geladeira, fecha, bebe o suco, depois deixa o copo em um local que ela elegeu para o lugar do copo, que é lá perto no rack lá da TV. E aí, quando ela quer alguma coisa que ela não consegue, por exemplo, abrir o pote, ela me entrega o pote para abrir, né, quando tá muito duro. E depois guarda de novo. Então, assim, ela é muito autônoma nesse sentido. E até mesmo no vestir, hoje ela já sabe se vestir sozinha, né? Escolher a roupa dela também. Então, assim, mas isso tudo, gente, é 3 anos. Ela tem 5 anos. 3 anos de terapia, gente. Pra a menina conseguir fazer isso que eu tô falando pra vocês. Então, assim, muita terapia mesmo. De 8 horas da manhã até as 12 horas da manhã. Ela Ela faz. agora vai entrar na escola, no ensino regular. Como é que vai funcionar? Ela já faz. Eu levei ela para a escola já desde os 3 anos de idade. Nos dois. Está com muitas travadas. Não sei se sou eu, se é italiano. Deixa eu ver. Italiano. Escrevam-me aqui nos comentários se vocês me ouvem ou se deixaram de ouvir a ela, para eu tentar perceber se sou eu, se é italiano, por favor. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Ela caiu. Ok, vamos convidá-la aqui outra vez. Já agora, para quem está aqui, existe um médico no Brasil que eu vi uma vez uma entrevista no podcast da doutora Beatriz, a psiquiatra, e ele, enquanto estávamos aqui na entrevista, eu fui pesquisando, o nome dele é Dr. Tiago Castro. O Dr. Tiago Castro é um pediatra e eu vi este podcast dele em que ele falava que tinha tido um primeiro filho com autismo e o choque que foi para ele, não é? Porque ele era especialista em autismo e o entender que estava a viver essa situação. E depois, quando teve o segundo filho também tinha autismo. E eu, na altura que estava a ver este podcast, eu achei
muito estranho porque eu não tinha esta noção, este conhecimento. Eles fizeram o diagnóstico do filho, penso que o filho ainda tinha menos de um ano. E eu dizia, mas como é que se fecha um diagnóstico com tão pouco tempo? E aquilo que depois eu percebi é que não só é possível fechar o diagnóstico, como também toda a intervenção que eles fizeram no bebê. Ele passou de um nível de suporte 3 para um nível de suporte 1, exatamente por causa de todas. Ela não está a conseguir entrar. Exatamente por causa de todas estas terapias que foram feitas precocemente. Então, se vocês puderem ver, está ali, Ana. Se vocês puderem ver, vocês vejam, porque é muito, muito interessante ver tudo aquilo. E como a terapia foi a mulher, a esposa, que fez em casa, logo desde pequenino, porque na altura, sendo bebê pequenino. Olá, Taliane. Olá. Olá, tudo bem? Sim, estava aqui a contar uma história que, enquanto a Taliana estava a falar, eu fui pesquisar aqui o nome do médico. Depois veja, Dr. Tiago Castro, que é pediatra, especialista em autismo, e também tem 2 filhos autistas. Então ele fez um podcast para o Pod People, que é o podcast da doutora Beatriz, psiquiatra, muito interessante sobre este tema. Depois, se puder, dê uma espreita dela, está bem? Eu estava aqui, enquanto eu não entrava, a contar ao público o que é que ele fala ali naquele podcast e como é que foi o desenvolvimento aqui dos 2 filhos. Ó, Taliana, eu queria lhe perguntar aqui outra coisa. Em termos de expectativas, para a escola dela, portanto, ela agora vai entrar no ensino regular juntamente com as outras crianças. Como é que vocês articulam isso com as terapias, que é um horário muito alargado? E assim, ela vai, agora vai ser um tempo de muita mudança para ela. Por quê? Porque ela fazia terapia. Acho que caiu outra vez. Italiano? Hã? É as coisas da internet. Oi, Oi? oi, tá me ouvindo? Já. Agora já estamos a ouvir outra vez. Então, ela ia para a escola das 8 às 12 e para terapia das 1 até as 5. Não, ela ia para a escola não, ela ia para terapia das 8 às 12 e para a escola das 1 às 5 horas, né? Muito corrido, gente do céu. Parece uma maratona todo dia aqui em casa, porque eu deixo. Acontecia algo, né? Criança, gente, criança pequena. Acontecia algo que necessitava da minha atenção, e aí eu costumo trabalhar na recepção da terapia. Salvo os casos quando eu tenho ou uma reunião ou alguma coisa assim, aí eu venho para casa. Mas geralmente eu fico lá. E aí eu vou para a escola. Ela tem uma assistente terapêutica dentro da escola para coordenar as interações dela com o professor, para ela seguir, tipo assim, sentar na rodinha, fazer atividade. Tudo isso ela precisa de um suporte. E aí, por conta disso, é que ela precisa dele. E agora, em 2025, nós iremos inverter. Iremos colocar. A net está muito complicada. Italiano caiu outra vez. A pensar. Italiano. Internet já deu o que tinha a dar. Italiano. Queria só fazer mais uma pergunta ou duas, a ver se conseguimos. Não, caiu outra vez. Vamos aqui convidá-la. Italiana. Eu queria perceber aqui como é que alguém, como é que uma mãe consegue dar
a volta à vida profissional, porque depois é impossível, não é? Com isto, para estarmos dispostas aqui para os nossos filhos, é impossível ter um horário de trabalho normal, é impossível conseguir gerir aqui uma profissão normal. Então a mãe tem que se ver e desaver, não é? Tem que conseguir fazer aqui uma completa alteração das rotinas, da profissão. Às vezes é mesmo despir uma profissão e conseguir reatar outra. Então, quem nos está a ver a partir de agora, nós estamos à conversa com a Taliane que caiu, a ver se ela entra outra vez. E a Taliane é mãe de uma menina que tem 5 anos e é autista de nível 3, de suporte nível 3. E ela contava-nos aqui um bocadinho não só a gravidez, como o diagnóstico também que ela teve, e como a menina está a ter suporte no Brasil, e é muito interessante para o meu público aqui de Portugal ver as diferenças que existem, não é? Entre a terapia que existe no Brasil, o tipo de suporte que existe e aquilo que nós cá em Portugal temos. Pelo que eu estou a perceber, no Brasil é muito interessante. Deixa-me cá ver aqui o conflito outra vez. Está ali a Ana. A ver se ela consegue, ela está com dificuldades. Então, de facto, ela teve que se ver e rever. Neste momento, a Taliana é estrategista digital. Então, ela ajuda pessoas que querem lançar-se como infoprodutores no mundo digital e faz esse trabalho de background, esse trabalho de bastidores para conseguir ajudar as pessoas a terem uma estratégia de implementação para o nível de marketing digital. Portanto, se alguém não souber o que é disso que nós estamos aqui a falar. E ela dizia há pouco que enquanto a menina está nas terapias, ela está lá na recepção e vai trabalhando. Portanto, não há nada. Não há nada como trabalhar no mundo online, no mundo digital, que nos permita, não é? Acaba por nos permitir dar este suporte à família que é fenomenal, principalmente quando são mães atípicas, quando estão a lidar com especificidades muito particulares, como destas crianças que precisam de um apoio assim exponencial e que é prioridade, porque reparem, se a menina dela, ela não consegue entrar, se a menina dela não tiver este tipo de apoio, se ela não conseguir, o que é que acontece? Então a menina dela acaba por regredir em termos de desenvolvimento, não é só não desenvolver, acaba por regredir também. Olá, Taliana. Taliana. Oi, peraí, pronto. Eu mudei até o celular, gente, porque o meu iPhone, o meu iPhone esquentou demais e tava desligando sozinho. Ah, então Não pronto. sei se Sabe, eu queria agora focar um bocadinho sobre a mãe. Como é que a mãe concilia tudo isto, a vida profissional, com as terapias da menina, com a gestão de expectativas? E estava agora a falar um pouco sobre isto, sobre a agenda. Estava a dizer que a Taliana é estrategista digital. Quer explicar um bocadinho melhor o que é aqui para o nosso público? diante de toda essa história que vocês escutaram, vocês observam como eu sou muito estratégica na vida, né? Não só no digital. Por conta que, devido a tudo isso, eu tive que ter muito jogo de cintura. E eu, em contrapartida, já tinha uma loja. Só que devido a esse rebuliço tudinho, que foi a minha vida com o diagnóstico da minha filha, eu precisei deixar essa loja 100% online para fazer quando dava as entregas, né, no correio para as minhas clientes. E aí, como eu já trabalhava como social media da minha própria loja, já tinha feito site, já tinha feito campanhas, já tinha entrado mesmo nesse mundo de cabeça por conta da loja em si, eu disse, por que não trabalhar para empresários que precisam desse serviço? E aí eu me lancei como social media, né, primeiramente. Eu comecei como social media e conforme foi evoluindo, eu consegui me aperfeiçoar e ir para a parte estratégica, não só da social media, que é fazendo post, elaborando campanhas e etc. Eu também comecei a atuar em lançamentos, comecei a, como eu posso explicar, divulgar mais o meu trabalho, comecei a ter mais experiência, então eu tô nesse ramo praticamente há 3 anos, né? Que foi justamente na parte do diagnóstico, em que eu tive que, nesse turbilhão de coisas, eu fechei a loja, só fiquei mesmo. Alguns clientes ainda faziam pedidos e eu entregava, mas eu parei de fazer campanhas,
publicidade para a loja. E aí eu fiquei mesmo. Não é? Hã? Teve que se Sim. reinventar completamente. Completamente. Então, hoje, como social media estrategista, eu trabalho com alguns clientes. E o que é isso, Taliane? O que é estrategista? Quando você vê um post, ou uma campanha, um lançamento, né? Tem um que é na nossa mesma comunidade, que é da Maria Eduarda. Geralmente, quem é leigo pensa que a pessoa vai fazer sozinha, que ela é a cara do negócio, então ela tá toda hora ali, então ela abre a câmera do Instagram e grava qualquer coisa e publica, e ela mesmo que faz, e não é, gente. Tem uma equipe gigante por detrás de um É bom verdade. infoprodutor, como a Maria Eduarda. Ou seja, ela tem estrategista, ela tem head de estratégia, que são as pessoas que estão apenas estudando o mercado e vendo e se atualizando. Tem as outras pessoas, como a estrategista, que realmente vai, de acordo com o que o head de cabeça faz, fala de conteúdo, vai destrinchar e fazer a estratégia e tem a social media, que vai pegar a mão na massa mesmo ali e fazer a produção ou coordenação da equipe de editor de vídeo, de design, de copies, entendeu? E tem o gestão de tráfego. Então, assim, a social media estrategista, ela está ali para fazer com que o conteúdo que a especialista faz vá para mais pessoas. E eu sou mais especialista ainda. Como eu vim da loja, eu tinha colocado até recentemente, eu tirei, porque eu tô com uma outra abordagem para 2025, mais especialista em produto físico e e-commerce, porque a maior parte dos meus clientes é de produto físico e e-commerce. Então, eu faço estratégias e gerencio as redes sociais com a minha equipe para os lojistas e quem tem e-commerce também. Ok, isso é extraordinário, quer dizer, passou de trabalhar sozinha com uma loja própria para de repente trabalhar com imensa gente. Então, isto é a prova de que às vezes a vida não nos traz aquilo que nós estamos à espera, que às vezes traz muita mágoa, traz dissabores, traz desafios tremendos, mas a postura com que nós olhamos para as coisas pode fazer toda a diferença, não é? Então, aqui a Taliane reinventou-se e agora, não só ela ajudou outras mães de crianças autistas durante o percurso, se vocês estiveram atentas, como também agora ajuda outras pessoas a levarem os seus negócios, a levarem os seus saberes ainda mais longe. Extraordinário. Taliana, eu gostava agora de me perguntar outra coisa. Filhos, quer mais filhos ou não? Já tomou essa Não. decisão? Já, eu e meu esposo. Quando a gente teve, né, ele disse até assim: ah, vamos ter outro. Teríamos, se não fosse essa. Porque ela exige muito da gente, né? Exato. Por conta de tudo isso que eu falei pra vocês, gente. E assim, isso fora os que eu não falei, né? Que é a seletividade alimentar, ela tem seletividade alimentar. Então, todo o jogo de cintura. Então, por conta disso, nós decidimos encerrar a fábrica com ela mesmo, porque ela já ocupa o espaço de uns 5 meninos. Gente, pensa, é puxado. Portanto, para lhe darem todo o apoio que ela precisa, é bom manter esse foco, não é? Faz Especialmente para que ela seja o que eu pretendo. Por exemplo, quando eu coloquei na escola, eu não pretendia que ela aprendesse o ABC, essas coisas, ela já sabe. Mas eu pretendia apenas que ela se desenvolvesse e é, imitasse outras crianças também. Ter esse convívio, eu acho importante. Olha, qual é a maior qualidade dela? A maior qualidade dela é montar quebra-cabeça. Pensa numa menina que sabe montar quebra-cabeça, gente. Ela monta quebra-cabeça de 50 peças, 64 peças. Então, assim, ela é muito esperta nesse É o hiper... aspecto. E também ela é muito, ela cativa muitas pessoas. Então, apesar de ser autista, ela é muito simpática. Em que sentido?
quando ela quer conquistar a pessoa. Menina, ela ri, ela beija, ela cheira, ela abraça. Portanto, não há Então, assim, ela é muito uma coisa de cativante. evitar o toque a todo custo. Ela até tem o Não, toque, não é? tem. Ela não, nunca teve esse não gostar de abraço. Ela sempre. E até mesmo por conta da família. A nossa família é muito apegada, né, nesse sentido, então, e ela foi muito cheirada, abraçada. Se ela não gostava, aprendeu a gostar, porque a família, ela é muito carinhosa nesse sentido, então ela não tem esse problema de evitar o toque. O maior prejuízo dela mesmo é na questão da comunicação e no entendimento também, eu percebo isso. Uhum. Olha, para terminarmos aqui, qual é assim o maior conselho que dá a outras mães? Ai, deixa eu ver. Primeiro, não se esqueça de você, do que você é, porque nessa jornada da maternidade é muito solitária, né? Por mais que, por exemplo, eu tenho meu marido, eu tenho a minha filha, mas às vezes você se vê só você com você e essa parte, você ser uma boa companhia para você. Não se exija tanto, porque nós mães a gente se exige, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Já basta o que os outros já apontam pra gente. Então, tem uma certa frase que não sei se vocês já leram esse livro, eu nunca li, mas é o ligar o botão do vai se lascar pra lá, né? Então, assim, você não. Como eu vou explicar? Não é que você vai ser grossa com a outra pessoa e etc. Mas você tem que pensar que a outra pessoa, ela não tá calçando seu sapato. A outra Exatamente. pessoa não sabe a realidade em que você vive. Então, não se esqueça de você em primeiro lugar, para você sabe o quanto você se esforça, o quanto você tá nessa batalha. A outra pessoa viu só um viés, viu só um momento, viu só um flash do que é a sua vida, mas ela não entende o que é a sua vida. Então, você não pode tipo assim, querer agradar o outro. Você tem que ter as suas próprias convicções e ser uma boa companhia para você. Saber que você já está fazendo tudo o que é necessário e tentar melhorar para você, não para agradar qualquer outra pessoa. Fenomenal. E eu estava aqui a pensar e acho que é muito bonito, porque a Taliana é a personificação da mãe, da maternidade, apesar de ter tido a sua mãe pouco tempo consigo. Então, Sim, parece que desenvolveu ainda mais, não é? O instinto da maternidade. Esta, vejam bem, ponham os olhos nela. Esta é daquelas mães furacões que leva tudo à frente em prol da menina dela, não é? Maravilhoso. sim, 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 com certeza. Taliana, Eu, muitos, muitos parabéns, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui connosco, trazer este testemunho para outras mães, para verem que este diagnóstico não é o ponto final, não é ai agora como é que vai ser e é tudo mau. Não, é um diagnóstico, é um caminho a percorrer, que sim, é muito mais desafiante, mas nós olhamos aqui para a Taliana, nós não vemos aqui uma pessoa deprimida a chorar, nós vemos uma pessoa não, cheia de paixão pela vida e paixão pela menina dela, pela família, pelo trabalho. Então, isto que sirva de inspiração para pessoas que passam por este caminho ou mães que têm este medo, porque têm na genética autistas, têm este medo de que possa vir um filho autista, de que diagnóstico não é destino, não é? Portanto, é só o início de uma caminhada que nos pode transformar para uma versão de nós próprias 300 vezes melhores. Não é, Taliana? sim, duas, na verdade, histórias que me inspiraram muito. No início, especialmente no início, quando tá um turbilhão de incertezas, né, que você não sabe como é que vai ser daqui para frente, é a história da mãe de Thomas Edison, em que ele foi relatado. Depois vocês leem a história, mas é muito bonita. Ele mandou um bilhete para a mãe, e aí, a partir de
agora, ela chegou e disse que era porque na escola não tinha ninguém que conseguisse ele já ensinar para o filho dela porque ele era um gênio. E aí ela foi estimulando ele, conseguindo. Ai, gente, minha garganta tá horrível, peraí. Eu acho que já ouvi essa história, não é? Ela ensinou um filho em casa, sozinha. E aí ele se tornou o gênio do século. Depois de um tempo, ele foi atrás do bilhete e o bilhete tinha que ele era um retardado e não conseguia aprender. Se ela lhe tivesse dito aquilo que estava no bilhete, não é? Se ela própria tivesse acreditado, se ela tivesse limitado o próprio filho, onde é que nós estávamos agora? O mundo Exatamente, nós não tinha luz elétrica. é diferente, não é? Então, assim, e um outro também que já é do nosso tempo, eu não sei se vocês já assistiram Temple Grande. Procurem para baixar. É a história de uma autista também, nível 2 de suporte, em que a trajetória dela, ela fez faculdade, PhD, pós-doutorado, mestrado e sei lá mais o quê. E ela foi autora do livro também, O Cérebro Autista. Então, quando eu vi essas possibilidades em que minha filha dependia um pouco do meu desempenho, digamos assim, né, para estimular ela da maneira correta, eu percebi que não é porque ela era autista, até uma frase da mãe da Temple Grande, diferente não é igual a incapaz. Ela é diferente, mas não incapaz. Ela é capaz de aprender. Então, se ela é capaz de aprender, eu, com muita ajuda de Deus, vou ser capaz de ensinar. Então, é assim que eu vejo. A Temple agora faz palestras, não sei se é por todo o mundo, porque eu vejo bem na internet, palestras sobre o autismo. E ela está muito à vanguarda dos estudos sobre o autismo. Portanto, é muito, muito interessante. Taliano, muito obrigada pelo tempo aqui dispensado. Eu acho que vai ser muito interessante as pessoas depois também vão ver em diferido para juntarmos aqui esta experiência e para abrir portas sobre o que é, na realidade, o autismo. E vocês que estão aí do outro lado, este episódio vai ficar disponível no Spotify. Podem enviar-nos sugestões de outros temas que queiram também. Outras mães também típicas podem sugerir-se a si próprias para virem aqui falar um pouquinho da vossa experiência e nós vamos ter aqui todo o gosto em trazer a vossa história. Um beijinho grande, Taliano. Tudo bom?